Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade às construções da nossa unidade 1, que são retas e suas partes. Então vamos lá para a página 11, construção número 7. Traçar a mediatriz de um segmento dado, ou dividir um segmento em duas partes congruentes, ou ainda determinar o ponto médio de um segmento. Então essa construção número 7, ela pode ser encontrada com qualquer um desses três nomes, ok? Eu vou estar usando aqui um segmento AB de 7 centímetros. Para ganhar tempo, eu já tracei aqui meu segmento AB. Para essa construção, nós vamos utilizar o compasso, certo? E uma régua, apenas isso, compasso e régua. Então, com uma abertura qualquer, ponta seca no ponto B ou no ponto A, vou abrir quase chegando no ponto A, mas não chegando nele necessariamente. Vou fazer dois arcos, um acima do meu segmento e outro abaixo do meu segmento. Com a mesma abertura, aqui no ponto A, vou fazer o mesmo processo. Um arco acima, cortando o meu arco anterior, e um arco abaixo, cortando o meu arco anterior. Temos aqui, então, o final da nossa construção. Então, com o auxílio da régua, aqui eu vou estar utilizando uma caneta vermelha, mas vocês podem estar utilizando o lápis próprio de desenho geométrico, que é o lápis 2B, ou lápis 4B, ou lápis 6B. Então, vou unir os dois pontos formados pelos meus arcos. Então, essa semirreta ou uma reta que eu acabei de traçar, ela é perpendicular ao meu segmento AB, ok? Ela também pode ser chamada de mediatriz do segmento. E o ponto que é determinado entre a mediatriz e o segmento AB, aqui eu vou estar chamando de M, é o ponto médio do segmento AB. Então, meu segmento AB, que tinha 7 centímetros, agora tem duas partes. Primeira parte, AM, que tem 3,5 centímetros, que é congruente à parte MB, ao segmento MB, que tem também 3,5 centímetros, ok? Vamos para a próxima construção, então. Página 12, construção número 8, que é dividir um segmento dado em 4 partes congruentes. Inicialmente, eu vou começar igual à construção anterior. Primeiro, eu vou dividir em duas partes. Então, abertura qualquer do meu compasso, quase chegando no A, arco acima, arco abaixo, ponta seca no ponto A, arco acima, arco abaixo, ok? Os pontos formados por esse arco determina a minha mediatriz do segmento e, consequentemente, determina o meu ponto médio, meu ponto M, que está aqui. Agora, eu vou usar a abertura um pouquinho menor, vou vir no ponto B e vou dividir MB em duas partes congruentes. Então, uma abertura qualquer, quase chegando no M. Arco acima, arco abaixo. Venho no ponto M, com a mesma abertura, arco acima, arco abaixo. Para aproveitar a abertura, eu já vou fazer do lado AM. Arco acima, arco abaixo. E no ponto A, com a mesma abertura, arco acima, arco abaixo. Vocês podem perceber que do lado MB, meus xizinhos estão tranquilos para serem determinados. Então, tá aqui. Já no lado MA, eu tenho uma marcação aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho que ficar muito atenta aos arcos que eu faço, para que eles não atrapalhem nas outras partes da construção. No meu caso, eu sei exatamente. O arco que interessa está bem aqui, ó. Então, tracei. Alguns alunos sempre perguntam, pode apagar um pedacinho do arco? Se não for atrapalhar, você pode apagar sim, que não tem problema nenhum, ó. Peguei aqui um pedacinho. Não tem problema nenhum, certo? Então, meu segmento AB, que inicialmente tinha 7 centímetros, foi dividido, então, em 4 partes congruentes. Vamos agora para a página 13, que é a construção número 9.
Essa construção é um pouquinho diferente das demais, tá? O que diz essa construção? Eu vou dividir um segmento dado, qualquer segmento com qualquer medida, em N partes congruentes. Ou seja, eu vou dividir ele em várias partes congruentes. Pode ser em 2, 3, 4, 5, 10, 15. No meu caso, eu estou usando o segmento AB também com 7 centímetros. E o meu N aqui tem 3 centímetros. Então, para agilizar, já fiz meu segmento AB. Inicialmente, eu vou traçar aqui uma semi-reta com origem no ponto A. Fiz aqui uma semi-reta com tamanho qualquer. Com a abertura qualquer do compasso, eu vou marcar a partir do ponto A, vou fazer 3 marcações. Então, 1, 2, 3. Fiz 3 marcações. Então, essa é a minha marcação número 1, essa 2, essa 3. Eu vou unir a minha terceira marcação com o ponto B. Mas como que eu vou unir? Exatamente no ponto de encontro, ó, entre a marcação que eu fiz o compasso e a minha semi-reta. Então, ponto B e ponto 3. Fiz. Com o auxílio do esquadro, nesse primeiro caso eu vou estar usando o esquadro, eu posiciono a minha régua exatamente sobre o meu segmento B3, e ali onde forma o ângulo de 90, um dos lados que forma o ângulo de 90 no meu esquadro, ó, eu vou posicionar abaixo da minha régua, formando assim um ângulo de 90 graus. Com a ajuda desse ângulo de 90 graus, eu consigo traçar todas as paralelas necessárias. Então, ó, tenho aqui uma paralela. Venho no ponto 2, marquei. Venho aqui no ponto 3. Marquei. Então, eu dividi aqui meu segmento AB em 3 partes congruentes, ok? Vou fazer mais um exemplo deste caso aqui. Tenho aqui agora um segmento AB com 9 centímetros. E eu vou dividir esse segmento em 5 partes congruentes. Então, primeiro, minha reta auxiliar. Então, vou fazer aqui minha semi-reta com origem no ponto A, que vai me auxiliar. Com a abertura qualquer do compasso, quando a gente fala abertura qualquer, é qualquer abertura. Tem gente que usa 1 centímetro, que mede no compasso, tem gente que vai no olho mesmo, igual eu vou aqui. E a partir do ponto A eu vou marcar 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, marquei aqui 5 vezes. Então, essa é minha marcação número 5. A 4, a 3, a 2 e a 1. Eu vou unir meu ponto B ao ponto número 5. Lembrando que o ponto 5 é o ponto de intersecção entre a minha semi-reta auxiliar e a marcação do compasso. Agora eu vou estar utilizando aqui o transferidor, para vocês verem que eu posso também usar o transferidor aqui do lado. Então, ó, posiciono o transferidor, formando um ângulo também de 90 graus. Vocês estão conseguindo? Aqui, ó, posicionei, formando um ângulo de 90. Meu transferidor é fixo, minha régua é móvel. Levo até meu ponto número 4. Tracei. Levo até meu ponto número 3. Levo até meu ponto número 2. Ó, se o teu aconteceu o que aconteceu no meu, tá vendo que não tem muito mais espaço, eu desço um pouquinho com a régua, mantendo sempre a minha posição. Venho no 2. E aqui embaixo eu venho no 1. Pronto, dividi meu segmento AB em 5 partes congruentes. Vou fazer mais um deste caso. Só que esse eu vou fazer o segmento com vocês, ok? Então, vou usar aqui um segmento de 10 centímetros. Então, vou fazer aqui meu segmento com 10 centímetros. Fiz meu segmento.
ficou meio clarinho aqui. Deixa eu passar de novo. Pronto, melhorou, né? Vou fazer minha semi-reta auxiliar. A partir do ponto A. Então, aqui nós temos o ponto A e aqui nós temos o ponto B. Vou usar como N, nesse caso, 6. Vou dividir, então, esse segmento de 10 centímetros em 6 partes congruentes. Então, a abertura do compasso, uma abertura qualquer, eu vou marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquei 6 vezes. A minha sexta marcação, eu vou unir ao ponto B, formando um segmento. Aqui, no caso, nós estamos formando retas paralelas, né? Formei. Posiciono. Coloco o esquadro ou transferidor, aquilo que eu achar mais fácil, ou aquilo que eu tiver em casa, tá? Posicionei, formando o ângulo de 90. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Formei o ângulo de 90. Estou em um dos lados do esquadro que faz o ângulo de 90 graus. Levo pro anterior. Venho no 5. Venho no 4. Venho no 3. Venho no 2. E venho no 1. Fiquem atentos ao seguinte. Para essa construção número 9, eu fiz 3 exemplos com vocês. Segmento de 10 centímetros em 6 partes. Segmento de 9 centímetros em 5 partes. E segmento de 7 centímetros em 3 partes. Observe que a posição das minhas retas paralelas são diferentes. Por que isso acontece? Primeiro, isso acontece porque nós usamos uma abertura qualquer do nosso compasso. O que não pode acontecer é mudarmos a posição inicial do nosso segmento, tá? Então, aqui meu segmento 5B estava nessa posição. Eu não posso alterar a posição para fazer as novas retas paralelas. Então, eu sempre mantive a posição. Por isso que nós usamos o esquadro e a régua, ou utilizamos a régua e o transferidor. Podemos utilizar também 2 réguas aqui, tá? Qualquer coisa que forme ângulo de 90 graus para facilitar na construção das nossas retas paralelas, certo? Bom estudo, até a próxima!